E aí, amores, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E eu não ia nem fazer vídeo hoje, não tô muito bem pra fazer. Essa semana estou parada, estou assim, ó. Mas eu tinha que trazer esse assunto aqui pra vocês e a gente tinha que falar sobre isso, dar voz. Apesar de que o canal aqui não é um canal grande, né? Mas eu acredito que as poucas pessoas que me ouvem aqui, a gente já consegue fazer uma diferença. E para a gente conseguir fazer essa diferença hoje, eu vou trazer um caso que viralizou lá na rede vizinha. Assim, ó, tá viralizando mesmo, tá? Que é o caso da Cris. Vou deixar aqui, a gente vai ver direitinho esse caso, mas a gente vai ver aos poucos e vai falando sobre isso, porque é um assunto, assim, gente, muito importante que tem que ser falado. E, assim, abriu-se um buraco negro, entendeu? E a gente vai entrar nele a fundo aqui agora. Essa daqui, ela é a Cris, e a gente vai ouvir ela, são quase 7 minutos, e a gente vai ouvir esses 7 minutos, porque a gente precisa falar desse assunto, que pode ser um assunto simples, sabe? Pode ser um assunto assim, nossa, pra que tocar nesse assunto? Mas a gente precisa para alertar outras pessoas que também passam pelo mesmo que ela. Vamos lá. E já vou logo dizendo que o assunto é pesado. Então, se você tem alguma coisa assim, sabe, sensível, é melhor nem assistir. Mas, se for para sua própria segurança, assista. Vamos lá. Paz de Deus com todos. São 10h43 da noite, aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui, que tá do meu lado, é minha cunhada e também minha amiga de infância. Eu tô tentando buscar força pra falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o ministério, a gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de um ano. Fala, amigo. Pode falar. Calma aí que a gente tá fazendo uma coisa. Tá. O Gabriel, ele é um menino explosivo, um menino agressivo psicologicamente. Para quem não sabe, o Gabriel é o marido dela, tá? Esse Gabriel que vai ser o assunto da história, mas o Gabriel é o marido dela, basicamente. Ela vai falar sobre ele. Agressivo fisicamente. E quando eu casei com ele, já tinha sinais, só que eu não queria levar isso, não queria acreditar nisso. Então eu E sempre é assim, quando a gente tá na igreja, eu sei disso porque eu já passei muito tempo na igreja, né? Então, assim, eu sei do que eu tô falando. A gente espera muita coisa boa, vamos dizer assim, do próximo, né? Porque a gente tá na igreja, a gente acha que aquele irmãozinho da bateria é o melhor cara, que aquele meninozinho do louvor do coral vai ser a melhor pessoa. E a gente acaba, tipo, achando que as coisas que acontecem ali é só uma circunstância qualquer, que essa pessoa não é essa pessoa que ela está demonstrando ser, que ela pode melhorar, o que ela vai melhorar, o que ela vai mudar, se casar, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e é aí que você se engana, né? casei com ele, só que ele é um abusivo, ele é agressor. E eu conversei com os irmãos hoje e os irmãos simplesmente falou que isso não é justificativa pra mim. O ministério daqui, o ancião e o cooperador daqui. Uma pessoa ser agressiva com a outra não é motivo para se separar, não. Você tem que ficar junto, você tem que aguentar, caladinha, tá? Não pode sujar o nome da igreja. Uma justificativa. Quiseram praticamente forçar ela a continuar no casamento. Não quiseram nem ver as provas, porque mostra, ela tá aqui, ó, com BO. Não adianta. A prova depois vai ser o quê? Vai ser ela, 7 palmos de terra, né? Do chão. E a igreja, não. A gente não podia prever que isso aqui ia acontecer. Tá com corpo de delito, no corpo de delito apareceu as agressões. Fala, amiga, pode falar, não tem medo não, não tem vergonha da tua história não. Gabriel, ele se paga de bom moço, mas dentro de 4 paredes ele não é nada de bom moço. Ele pegava panela, jogava no chão, me jogava capacete na minha cabeça, fazia as coisas, batia na... É sempre assim. Sempre assim. Na rua, na frente dos outros, ele sempre vai ser a melhor pessoa do mundo.
Agora ele só é real mesmo entre quatro paredes. Na parede, me arrastou pela casa com o meu cabelo, puxava assim e arrastava pelo outro quarto, dando o dedo do meio na minha cara, me chamando de puta, de imprestável, que eu não sou nada disso, tanto que eu trabalho, pago tudo naquela casa, e ele foi capaz de fazer isso comigo. Ainda fez agressão psicológica, me isolou dos meus pais, se eu quisesse ficar perto dos meus pais, ele era motivo de briga, e É sempre assim. Pra ele ser o manda-chuva, né? Pra ele ser o cara, o seu gostosão da parada, ele tem que fazer o quê? Distanciar dos familiares, de amigos, de pessoas que possam acordar ela pra essa situação, né? sexta-feira eu cansei, porque eu cheguei do trabalho de um dia de cansativo e ele falou que eu tava traindo ele, sendo que ele levou e me buscou lá no trabalho. Sempre E assim. esse foi um motivo dele me puxar, me brigar, puxar pelo meu braço. E eu cansei. Cansei de ficar com essa aparência, de tudo isso. Isso é vergonhoso. Além de tudo, ele tacou a capacitada bem aqui. Bem aqui. Eu tava no sofá, ele tava no sofá, ele tacou a capacitada em mim. E ainda tem mais que... Fala, Bela, fala tudo. Não tem medo de falar, não. Não tem vergonha, é tua história. E o pior que é assim, tipo, ó, pelo fato de estar dentro da igreja, a maioria dessas pessoas, elas têm medo de falar justamente porque se o casamento acaba, automaticamente aquela família não é bem vista na igreja. É um negócio assim, sabe? Então, é complicado para a pessoa conseguir falar o que realmente acontece de ruim na vida dela naquele relacionamento. Ele é um mentiroso. Ele é... Calma, vai ficar tudo bem, calma. Sigo. Segue, amiga, você vai conseguir. Coitada dela. Não deixa ele sair impune disso, não. Porque Deus, ele tá no céu vendo. Se preocupa não, porque se a igreja não ficou do seu lado, a justiça vai ficar, pode ter certeza. Assim a gente espera, né? Fala, Bela, por favor, fala. As pessoas têm... Porque a justiça ela só fica do lado da mulher depois que a mulher tá 7 palmos debaixo do chão. Enquanto não chega lá, nada acontece. Saber quem ele é, as pessoas vão ver. Isso precisa chegar em alguém. Ele não pode, gente. Ele não pode fazer isso. Ele vai fazer isso com outra moça. Ele é quase 10 anos mais velho que ela. Ele já bateu nela na primeira semana de casamento. E é sempre assim, não quer Primeira um semana cara de não. casamento, depois da minha lua de mel. Por motivo de brigar com a minha família. Ele me empurrou da cama, eu bati meu braço que ficou roxo. Eu tive que usar uma blusinha maiorzinha no dia, porque eu tava com vergonha. Vergonha por quê? Porque era a primeira semana do meu casamento. Como é que eu ia falar isso pro pessoal? Como é que eu ia reagir a isso? Se nem eu tava preparada. Mas eu achei que... O pior é que a maioria dessas pessoas, elas nunca têm passado por um antigo relacionamento. Então, pra ela, assim, ela não sabe como é que é um outro relacionamento. Então, na cabeça dela é normal uma pessoa, pelo menos na maioria dos casos, né? Uma pessoa passar por isso no relacionamento. ia mudar, Eu não vou falar muito, não, eu vou deixar ela falar, porque senão o vídeo ele vai ficar muito longo e a gente tem outras coisas também pra ver aqui nesse vídeo hoje. Jurou pra Deus, prometeu pra Deus. E não cumpriu nem a promessa que ele fez pra Deus, que nunca mais ia me tocar. E de lá Que nunca mais, ou seja, ele já tinha tocado nela antes do casamento, né? Desse jeito. só vem piorando. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, diante de Deus, não tem por que eu estar mentindo, não tem, porque tem prova, e ela tem prova no celular dela. A gente também tem áudio de relatos de outras mulheres que ele também fez isso, moças da igreja que ele também fez isso. Eu vou expor tudo, sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele, a maior preocupação dele é como ele vai ser visto, porque ele subia lá no púlpito da igreja para pegar a palavra, ia lá no púlpito, ia testemunhar, orava, comprava instrumento para dar na igreja. E vocês sabem, né, que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais. É, sempre assim. Se o cara dá mais, se o cara mostra mais ali, ele sempre vai estar ali em cima, lá no púlpito da igreja.
Então a igreja não quer saber do passado dele, a igreja não quer saber que tipo de pessoa ele é fora da igreja. O negócio é ele ser ali na igreja. Se ele é o bonzão, ele é o maioral, dá tudo, ele é o príncipe da igreja. Então, o ministério não deixou ninguém ir com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber, ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão, o ministério não quis nem ver as provas dela. Ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito, ela fez BO, ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela, e o ministério não quis nem olhar. Sabe o que o ministério falou pra ela? Fala, Bela, o que o ministério falou pra você. Isso não justifica eu pedir o divórcio. Uma agressão psicológica, física, não tem justificativa pra nada. Não quiseram nem ouvir o lado dela. É só orar que vai ficar tudo bem. Gente, sinceramente, eu tô muito decepcionada, porque a igreja é pra ser um lugar de acolhimento, de ajuda, não é pra ser um lugar de medo, de ocultação. O ministério ainda não deixou ninguém com ela, ela foi sozinha. O ministério não pediu pra que ela não falasse pra ninguém. Gente, isso é tão injusto. Tão injusto. Imagina só você se guardar. Eu não conhecia a Bela, era só uma menina. A gente tá se portando com tudo, gente, com tudo, menos com liberdade, com imagem. Eu só não acho justo o que ele fez com ela, sair impune, não pode sair impune. Ele tem que pagar, gente. Pode estar desligado, tentar fazer com que algo aconteça. É difícil, né? Porque na maioria das vezes, o que elas estão fazendo aí, muitas das vezes mulheres não fazem por medo e continuam caladas, sofrendo, indo para a igreja, continuam casadas, porque elas têm medo de enfrentar o ministério, porque o mundo que elas estão ali, elas saindo dali, elas não têm nada. Fora que na maioria, às vezes, essas mulheres não têm nem família, não tem nenhuma melhor amiga assim que ajude. Vamos lá que eu vou te ajudar, eu tô aqui contigo nessa. Então, muitas mulheres, não são só elas, muitas mulheres passam por isso caladas. A gente precisa da ajuda de alguém. Ele destruiu uma família. Ele é sujo, ele é manipulador, ele se mostra uma pessoa que ele não é. Mas a gente não vai deixar assim. É sempre assim. A gente vai expor tudo. A partir de hoje a gente vai expor tudo, gente. Tudo que ele fez com a Bela, que ele fez com a nossa família, tudo. Porque ele é uma pessoa medíocre, ele é um monstro. Ele é um monstro, é isso que ele é. Gente. Infelizmente, né? Fazer o quê? Aí, dado esse caso, né, dela, saiu há 3 dias essa coisa, a gente vai ver agora a pregação de uma pastora também que tá dando o que falar, e não é pouco não, minha filha, tá dando o que falar e é muito, tá bom? Ela viralizou com algumas falas e a gente vai mostrar essas falas aqui. E a gente vai ver também outra coisinha aqui, porque quando a verdade ela é exposta, quando a verdade ela é exposta, quando a verdade ela é dita, sabe aquele pequeno resumo que se diz assim, ó, quando a carapuça serve, pois a carapuça serviu para algumas pessoas que também vieram falar e a gente vai mostrar aqui. Mas vamos mostrar a pastora, porque assim, gente, a pregação dessa pastora, eu não tenho religião, eu não frequento nenhuma igreja, eu já passei por tanta coisa dentro da igreja que eu, sabe, não é que eu não acredite em Deus, eu não confio em Deus, não é isso. Mas, assim, igreja desgasta a gente, com toda a sinceridade do mundo. Vamos ver agora a pastora, que ela tem muita coisa para falar, muita coisa. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Aí, ó. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje. E comece a orar por você a partir de agora.
Você precisa ter Raquel. coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Agora. Bom, esse aqui é só um das pequenas falas dessa pastora. E assim, gente, a gente tem que bater palma para essa mulher que ela teve coragem de fazer o que nenhuma outra pessoa teria coragem. Isso daqui foi em um evento dos Gideões que acontece, né, anualmente, se eu não me engano. E esse evento, ele vai pastores assim, os pastores eles são selecionados para estar nesse local. E eles basicamente fazem uma peneiração nas palavras ali, sabe? Para falar o que as pessoas querem ouvir e não o que realmente é para ser falado. E ela simplesmente quebrou ali essa regra, quebrou ali esse negócio, expondo e falando sobre coisas que a carapuça serviu para muita gente, não é, minha gente? A gente vai ouvir um pouco disso também, tá? Aqui. Porque, assim, o que merece ser dito. Gente, isso daqui merece ser mostrado em contas muito maiores, com pessoas que realmente têm muita visibilidade, mas eu acredito que, infelizmente, isso não vai ser exposto dessa forma, né? Porque quando se trata da igreja, dificilmente criadores de conteúdos fazem coisas voltadas para isso. Mas eu tô colocando aqui o meu, apesar de eu não ter muita visualização, tô colocando aqui disponível para vocês. Se vocês tiverem tempo e quiserem ver, vão lá na conta dessa moça, pastora Helena, e ver a pregação dela, gente, porque, olha, eu não sou da igreja, minha gente, vale a pena. Ela disse muita verdade, não é um negócio que é só tirado da Bíblia, que vai fazer você, nossa, mudar. Não, você tem que assistir, principalmente se você tá passando por esse tipo de situação, porque, como ela disse, não adianta você acreditar nas desculpas. Se você acreditar na desculpa dele falar que ele vai mudar, me desculpa, mas infelizmente ele vai mudar de casa quando você estiver dentro de um caixão, porque é isso que ele vai fazer com você. Agora, vim com essa conversa de que na igreja evangélica se bate, né? As mulheres sofrem violência mais do que lá fora. Falácia, safadeza pra... Por que ele tá tão bravinho desse jeito? Será que a carapuça serviu? Acho que a carapuça serviu, não? Tá tão brabinho, tá tão brabo, com uma fala que quantas e quantas milhões de mulheres não sofrem por ano no mundo. Não só no Brasil, gente, é no mundo todo, com violência doméstica, com o cara maltratando, com o cara batendo, com o cara fazendo o que ele bem quer fazer e a mulher ficando ali a farrapo, a pano de prato, a pano de chão, dentro de casa, como se fosse nada. Nos denegrir diante da opinião pública, jogar a opinião pública contra pastores e a igreja. Se vocês verem a pregação dela, vocês vão ver que não é isso aqui que ele tá falando, mas vamos ouvir o grande pastor, vamos. Veja, esse aqui é o jogo e eu não vou me calar. Dizer que a igreja tem que voltar para curar pessoas, desde quando a igreja deixou de curar? Desde quando a igreja deixou de libertar? Ele tá com muita raivinha, não? Ele tá com muita raivinha. A gente amarrada por demônios e pecado? Desde quando? Vamos deixar de conversa fiada. Não estou criticando a mensagem da pastora, concordo. Tem que denunciar o pecado porque eu faço isso. Agora, vim pra cá querer generalizar como se a igreja... Quando a gente fala de igreja, a gente não tá generalizando porque nem todo mundo que tá na igreja, ela mesmo citou isso, tá? Nem todo mundo que tá na igreja realmente é uma pessoa santa. Muitas das vezes, aquele pastor que tá lá no palco pregando, ele só tá com uma capa de cordeirinho, mas lá no fundo ele é um lobisomem que vai para casa e fica fazendo sua esposa e sua família de quê? Disso aí que vocês já sabem. Evangélica cobrisse homens pedófilos ou espancadores de mulher? Aí não! Não, nossa senhora, não cobre não. Não, nadinha.
Ai, meu Deus, cala-te, boca. Essa não dá não, e eu não vou engolir essa, porque é uma tremenda safadeza no ano eleitoral para nos denegrir diante da opinião pública. Ah, no ano eleitoral, o que o cu tem a ver com o rabo? Tenho dito, Deus abençoe você, sua família, Deus tenha misericórdia das mulheres, e se você, minha irmã, tá apanhando de marido ou tem caso de pedofilia, denuncie! Essa que é a verdade. Agora, Denuncia, mas antes de denunciar, o que a pessoa faz quando ela está dentro da igreja? Ela busca seus pastores para falar com eles sobre o que está acontecendo, porque na maioria das vezes essa mulher que está sofrendo abuso dentro de casa, ou essa criança que sofreu também abuso, elas não sabem nem o que fazer, elas não sabem nem para onde ir, não sabem nem como prosseguir, porque a pessoa ela fica tão abalada, ela fica tão angustiada, ela fica tão sem rumo, que ela tenta procurar ajuda aonde? No único local que ela sente que podem ajudar ela, que é a igreja. E na maioria das vezes eles fazem o quê? Viram as costas, como fizeram para essa outra moça que a gente viu o vídeo dela. Para finalizar, a gente vai ouvir a Rani Macedo, porque o que ela tem para falar aqui eu já falei um pouco, mas ela vai falar mais a fundo, só pra gente finalizar aqui, porque ela também merece ser ouvida, gente. Essa mulher que ela só fala, ó, coisa boa. Que ele também fez isso, eu vou expor tudo, sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele, a maior preocupação dele é como ele vai ser visto, porque ele subia lá no púlpito da igreja para pegar a palavra, ia lá no púlpito, ia testemunhar, orava, comprava instrumento para dar na igreja, e vocês sabem, né, que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais, então o ministério não deixou ninguém ir com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber, ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão, o ministério não quis nem ver as provas dela, ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito, ela fez BO, ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela. E o pior, só botando aqui o assunto, a pessoa ela tem tudo, mas sabe o que acontece? Para a pessoa conseguir ser presa, conseguir acontecer alguma coisa com essa pessoa, a mulher que foi agredida ali, que aconteceu isso com ela não pode fazer só o BO. Ela tem que fazer o BO, tem que fazer o corpo de delito, ela tem que ir para a justiça para fazer a justiça correr, porque senão só é o BO, ficou lá no sistema, acabou, ninguém faz mais nada. Eu digo isso porque aconteceu comigo no passado de eu namorar um cara, o cara veio meter a mão na minha cara, né, assim do nada. A gente tava aqui quase 2 anos juntos, e aí ele veio meter a mão na minha cara assim do nada. E olha que ele era da igreja, né? Que lindo, ele era da igreja ali, espiritual, todo, Nossa Senhora, era oração dia, de noite, tarde, de manhã cedo. O cara não queria fazer nada só depois do casamento, não sei o que, beleza. Um certo dia eu vou lá, tendo o telefone dele, quem tá falando é uma moça lá do trabalho dele. Veio falar de uma forma assim tão carinhosa, sabe? Aquela pessoa que tem ali aquele chamego, aquele negócio ali bem próximo. E aí eu falei, quem é você? Ah, eu sou amiga do fulano, fulaninho, né? Vamos dizer assim. E aí ela pegou e ela falou, eu quero falar com ele. Quem é que tá falando? Eu falei, pô, você quer falar com ele? Pera aí só um momentinho. Passei o telefone pra ele e falei, quem é essa fulana aí que tá falando desse jeito contigo, não sei o quê. Ele veio, me deu um empurrão, nesse empurrão que ele me deu, ele também me deu um tapa na cara. Eu falei, ah, é, beleza, terminei de falar com a sua moça aí. Terminou de falar, ele tava no banheiro, detalhe. Fechou a porta na minha cara, né? Aí ele saiu do banheiro, ai, me desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa, foi sem querer. Na hora eu não pensei, eu agi sem querer, não sei o que, me perdoa, me perdoa. Eu falei bem assim, pois é, foi a última vez que você fez isso, a partir de hoje você me esquece. Você me esquece. Fui pra delegacia, fiz um BO. Ah, Luana, ele só te deu um tapa. Sim, só foi um tapa, mas esse tapa poderia acontecer qualquer outra coisa. Fiz o BO. Beleza. Terminei com ele, fico ainda insistindo, arrumei outro macho. Sim, arrumei outro macho pra ele ver que eu realmente tava falando sério. Arrumei o macho e pronto. O macho bombado, malhado e tal, ficou com ciúme, vivia falando que o cara era corno. Aí, um certo dia, ele me pegou na rua, ele fez o quê? Ele veio me bater, ele veio pra cima de mim me bater. Outro BO. Nesse negócio dessa palhaçada dele me encontrar na rua e querer me bater,
foram feitos uns 3 BO contra ele. Entrei com o advogado para saber por que não acontecia nada. O advogado simplesmente me fala o quê? Não, é porque para acontecer alguma coisa, você precisa não só fazer o BO, mas você tem que entrar com o processo para poder esse BO rodar, porque senão ele fica só lá no sistema. É por isso que muita mulher, acontece o que com muita mulher? Ela vai lá, faz o BO, vai procurar apoio, vai procurar as autoridades para se sentir mais segura, para ter segurança, mas no final ela não fica segura. A história dela só termina quando o cara vai lá e acaba logo com a vida dela de vez, desse jeito. Só vou contar essa historinha básica para vocês, porque eu já sei como é que é essas coisas aí. E o ministério não quis nem olhar. Sabe o que o ministério falou pra ela? Fala, Bela, o que o ministério falou pra você. Isso não justifica eu pedir o divórcio. Uma agressão psicológica, física, não tem justificativa pra nada. Não quiseram nem ouvir o lado dela. É só orar que vai ficar tudo bem. Gente, sinceramente, eu tô muito decepcionada, porque a igreja é pra ser um lugar de acolhimento, de ajuda, não é pra ser um lugar de medo, de ocultação. O ministério... Eu perdi a conta de quantas vezes vocês mencionaram meu perfil nesse vídeo. Foram mais de 7 minutos de pronunciamento que eu assisti em vários momentos com nó na garganta, dava vontade de chorar. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da pastora Helena Raquel pregando Juízes 19 no evento dos Gideões. Eu lembrei de todas as mentoras, que na verdade são pilantras, que vêm aqui vender curso de restauração de casamento para você perdoar uma traição, 2 ou até 10. Passe pelo deserto, porque a família é um projeto de Deus. Pastora Helena Raquel foi muito precisa naquela pregação. E agora todos os vídeos que eu vejo sobre esse tipo de abuso dentro do rol religioso me remete a ela. Porque ela teve a coragem de se levantar em um evento que é majoritariamente masculino e em um evento onde você precisa podar o que você vai falar, quais palavras você vai usar. Mas quando eu assisti algumas pregações que aconteceram nesse evento dos Gideões, acreditem em mim, eu não faço mais parte do rol religioso, não tenho crença, mas quando você assiste as pregações de pastores condenando estelionato, condenando profetas do Pix, condenando pastor coach que só sabe pregar com fundo musical apelativo, condenando gente que transforma púlpito em palanque político, eu por um momento pensei que Deus realmente resolveu visitar os Gideões de 2026, porque foi lapada atrás de lapada. Eu espero que essa moça encontre acolhimento jurídico, porque o acolhimento igrejeiro foi negado a ela. Eu espero que ela consiga se desvencilhar desse rol de abuso e violência. Eu quero te dizer, minha querida, que pelo tempo que eu fui crente, que não foi pouco tempo não, foi muito tempo, mas todas as vezes que você vê Jesus se referindo a uma mulher ou se dirigindo a uma mulher nos evangelhos, ele trata essa mulher com dignidade. E eu tenho certeza que o Jesus dos evangelhos quer que você seja amada, respeitada. Tenha brio. Se desvencilhe desse relacionamento abusivo, processe esse homem, denuncie por tudo que você passou, por todas as humilhações que você sofreu, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Os crentes adoram falar essa frase pronta. Exerça a justiça de Deus sobre o que esse homem fez com você. Eu espero que esse vídeo chegue às pessoas que precisam. Eu espero que vocês não caiam nessa defraudação espiritual de gente pilantra que usa a Bíblia para vender cursinho, para você se conformar e tolerar abuso, desrespeito e violência. Perdoar uma traição pública é a porta de entrada para você perdoar qualquer coisa, porque você não coloca limite. E limite só é respeitado quando existe consequência. Se o seu líder fala para você perdoar seu marido agressor, se o seu ministério, minha querida, tá falando que apanhar não é motivo para divórcio, denuncie seu homem e denuncie. Denuncie o ministério também. O ministério também. Denuncie. Não deixe passar barato, não. E o ministério também. Porque eles estão sendo coniventes com a violência que você está sofrendo. Da igreja que ele... E é isso, minha filha. Esse foi o nosso recado de hoje. Espero que você tenha aprendido aí alguma coisa. Para finalizar aqui, se você tá passando por algum tipo de relacionamento, por alguma coisa abusiva no seu relacionamento, denuncie, tá bom? Vá lá, faça um boletim, bote para rodar, procure um advogado. Tem várias pessoas, exponha na internet, coloque a cara da pessoa na internet para todo mundo ver, porque se a polícia não faz alguma coisa, as outras pessoas vão fazer por você. E não tenha medo de sair desse relacionamento, não fique acreditando que ele vai ser um príncipe encantado, que ele vai mudar da noite pro dia, porque ele não vai, tá bom? Restauramento, a gente não restaura casamento que teve traição, a gente não restaura casamento que houve esses tipos de abuso, tá? Abuso mental, abuso psicológico, abuso dessa forma
não tem restauração. A única coisa que vai restaurar a sua vida é o término e você fazer o que é certo, que é denunciar, tá bom? Ficamos aqui nesse vídeo para que chegue e alcance mais gente. Comenta aqui, deixa seu like, se inscreva no canal também pra gente crescer e envie esse vídeo aí para alguma pessoa da sua família que talvez esteja passando por isso, porque eu tenho uma pessoa na minha família que passa por isso. Infelizmente é muito difícil da gente conseguir tirar essas pessoas desse caminho. Eu não sei porquê, eu não sei o que elas têm na cabeça, que elas não ouvem, não escutam a gente, mas infelizmente essas coisas acontecem. E eu tô aqui às 00h49 da noite gravando esse conteúdo para você, porque eu precisava trazer essa mensagem. E é isso. Espero que você possa se desvencilhar aí dessa situação. Te espero no nosso próximo vídeo. Até a próxima.